O boi que guardava o sábado. Capítulo 32. Durante toda aquela manhã, Nicolai e Maxim trabalharam, com suor escorrendo dos seus corpos. Era uma cena impressionante e quase cômica. Quando os dois eram vistos aproximando-se do campo, alguém sempre assinalava sua chegada com um brado. Aqui vem eles de novo! Então, todos por perto cessavam o que estavam fazendo, tanto os prisioneiros quanto os guardas. Pétia sempre saía da cozinha para dar uma olhada. Era um ótimo jeito de fazer um recreio. Quando Nicolai e Maxim retornaram ao campo pela terceira vez, todos aplaudiram e jogaram os bonés para o ar. Nicolai mal teve tempo para notar os gritos de incentivo. Ele fez sim uma cansada continência em sua entrada ao campo, e depois outro aceno de braço quando o carro virou para fazer a viagem seguinte à fonte. Se Nicolai estivesse atento por ocasião do quarto retorno ao campo, teria notado que até o diretor chegou a parar o que estava fazendo para sair e ver o incrível espetáculo. Por volta do meio-dia, já estavam saindo para a quinta da fonte. Enquanto Nicolai corria para acompanhar o boi, Pétia correu ao seu lado e lhe deu uma pequena sacola contendo nabos frios e pão preto. Nicolai conseguia tomar um pouco de água toda vez que paravam junto à fonte, mas não pensara em comer. Agora percebeu que estava faminto e se sentiu muito grato pela amizade daquele homem que se preocupava com ele. Ele comeu os nabos enquanto corria, orando para que Deus ajudasse o alimento a ser digerido, apesar das condições nas quais ele comia a refeição. No percurso de retorno, Nicolai viu 4 ou 5 dos lobos da campina saindo e se postando em fila para assistir à corrida do homem e do boi. Ele jogou um pedaço do pão preto aos lobos e os viu brigando por ele, enquanto o carro disparava na direção leste. Os quilômetros se tornaram mais fáceis de percorrer e a respiração menos trabalhosa. Era como se Deus estivesse dando a Nicolai um segundo e um terceiro fôlegos para que se tornasse parte de um milagre em ação. O dia passava, enquanto se fazia viagem após viagem, até que houvesse apenas uma última por completar. A essa altura, o homem e o animal corriam em dupla, como se essa aventura os houvesse transformado numa bem lubrificada máquina. E concluíram a tarefa com um tempo de sobra. Quando o sol mergulhou no horizonte ocidental, Nicolai havia descarregado o último barril de água, ido ao alojamento para lavar-se e estava a caminho da cozinha para comer a refeição da noite, que ele sabia, Pétia deixara esperando por ele. Que dia fora aquele e que lição de fé para Nicolai! No fundo do coração, ele sabia que nunca mais duvidaria do impressionante e vigilante cuidado de Deus e de sua capacidade de vir em auxílio de uma pessoa necessitada. Naturalmente, Nicolai cria no poder de Deus para proteger e preservar, e conhecia a disposição divina de agir em favor de seus filhos em tempo de necessidade. Mas ele nunca havia experimentado uma exibição tão dramática do poder de Deus para vindicar um de seus filhos. E para todos naquele campo, essa havia sido uma clara demonstração de como o Deus de Nicolai fizera questão de honrar o pastor por sua fidelidade. Enquanto Nicolai, sentado na cozinha, comia borscht quente e bebia uma xícara de chá, o cozinheiro falou sobre a vibração que tomara conta do campo. "Você conseguiu de novo!" exclamou Pétia. "Foi incrível!" "Nós conseguimos!" corrigiu Nicolai, Maxim e eu, e devemos isso a Deus, de quem fluem todas as bênçãos. Pétia balançou a cabeça estupefato. "Como eu gostaria que você tivesse visto vocês dois!" comentou ele. "Que cena!" Ele estendeu a Nicolai outra fatia de pão preto. "Vocês dois agora são as celebridades aqui do campo. Creio que o diretor nunca mais lhe causará problemas. Ele não pode fazer isso. Os guardas não deixariam."
No caminho de volta ao alojamento, Nicolai parou para observar a lua surgindo no leste. O alaranjado oval de luz parecia cálido e convidativo, assim como a sensação que ele abrigava no peito. Pela primeira vez, desde que chegara ao campo, fazia mais de 2 anos, ele se sentia estimulantemente livre. E Deus era o responsável por isso. Levara algum tempo para que Nicolai visse suas orações plenamente atendidas, mas no fim as coisas haviam cooperado para o bem, tendo Deus sido justificado, e Nicolai sentindo-se defendido. Nicolai concluiu que era sempre melhor confiar plenamente no controle que Deus tem sobre o tempo, já que só Ele pode ver o fim desde o princípio. Quando Nicolai se virou para entrar no alojamento, ouviu os lobos da campina uivando em algum lugar, na distante escuridão, mas o som não mais o fazia sentir-se solitário. Ele se lembrava de ter se sentido perdido e abandonado quando chegou ao campo de prisioneiros. O som dos lobos fizera com que se sentisse vazio, e ele havia passado pela tentação de sentir-se abandonado por Deus. Agora, não mais. Sua fé em Jesus era mais clara que nunca antes. Foi o momento da verdade para ele, e emocionou-se profundamente por saber que Deus estava com ele, mesmo na desértica região da tundra siberiana. Valia realmente a pena morrer para sentir uma paz como aquela, mas, naturalmente, parecia não ser isso que Deus requeria naquele momento. Ele suportara o teste e saíra resplandecente.